boa noite, galera. Muito boa noite. Saudade de vocês. Ontem eu não fiz scope, fiquei com maior saudade. Porque ontem as coisas foram meio complicadas aqui, com várias entrevistas que eu tive que fazer do programa de metas que tá começando amanhã. E aí não deu pra gente fazer ontem o nosso Periscope. Mas o importante é que nós estamos juntinhos hoje de novo. E nós vamos fazer. Vejam só, meus amores queridos. Eu ontem... outra coisa. Anunciando aqui. Muito obrigada pela sua lembrança. Olha só, eu recebi a prova de Goiás no final da tarde de hoje. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Rafaela. Olha só, eu recebi a prova de Goiás no final... Tornado aqui nessa noite em Campinas. Eu não tinha visto isso não, meu amor. Oh, meu Deus, que Deus abençoe vocês aí, meu amor. Eu não tinha visto isso não, meu amor. Nossa, Deus do céu, eu não tinha visto. Olhem só, deixa eu falar pra vocês. Já fiquei até meio triste. Antes de dormir, com certeza eu vou fazer uma oração pedindo a Deus para que proteja todos vocês aí de Campinas, tá, minha linda? Olhem só. Então, hoje não vai dar tempo de eu fazer a correção da prova de Goiás. Eu recebi a prova de Goiás através de uma das minhas alunas do programa de metas, que foi para Goiás fazer a prova, e ela me mandou. Mas só que estavam faltando algumas páginas, depois ela viu e me mandou novamente. Então, eu recebi agora, no final da tarde, a prova. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma cópia da prova. E amanhã, já anuncio, amanhã à noite, a partir das 9 horas da noite, nós vamos fazer um periscope sobre a prova de Goiás. Eu não faço antes, porque antes eu não vou ter tempo, tá bom? Então a gente vai fazer, falando de todos os itens da prova de Goiás, de todas as questões de direito penal da prova de Goiás. Joinha? Então, eu já vi que caiu infiltração, eu já vi que caíram também questões referentes a que elemento do crime seria afastado por certas circunstâncias lá e colocaram, não é? Enfim, muito bacana, como sempre, a prova de Goiás é uma prova, na boa, galera, é uma prova que eu assim, quando eu falo assim, ó, eu perdi um MP, mas eu não perdi qualquer prova de MP, eu perdi a prova do MP de Goiás. Então, cara, vou te contar, cara, que prova. Como sempre, eu não li todas as questões, mas todas as questões que eu li, sempre muito inteligentes, muito boas, tá bom? Bem, então, fizemos periscope do agente infiltrado, lembra? Que coisa, que bom, eu gosto de... Ai, graças a Deus. Mas vamos lá, então. Então, vamos fazer a questão de hoje? Vamos fazer a questão de hoje? Vocês viram essa questão. Essa questão que eu coloquei hoje aí no periscope é uma questão que tá lá no meu Instagram e também está lá no meu Facebook. Quero dizer para vocês que eu vou fazer a resposta aqui no Periscope, mas vai estar a resposta por escrito, certo? No Instagram, tá certo? Eu vou dar a resposta por escrito lá no Instagram, com tudo aquilo que vocês teriam que abordar quando respondessem aquela pergunta. Tá certo, meu amor? Então vamos lá. A pergunta que eu coloquei hoje é assim. A mãe estava na piscina do seu condomínio. Obrigada, meu bem. A mãe estava na piscina do seu condomínio tomando banho. Quer dizer, o menino tomando banho, o filho dela tomando banho, e ela esperando lá, olhando o menino tomar banho na piscina, né? Curtindo lá a piscina, tomando um solzinho na piscina. Quando, de repente, o menino começa a se afogar. Quando o menino começa a se afogar, quem chega? Fábio. Fábio é a amante dela, a amante da Andréia, que é a mãe do menino. Aí, o Fábio diz o seguinte, ó, teu filho tá se afogando. Quando ela vê que o filho tá se afogando, ela então levanta pra ajudar o filho, naquela coisa de que ela vai salvar o filho. Só que no momento que ela vai salvar o filho, o Fábio diz, não vai não, salva não.
essa criança é a razão pela qual nós não podemos ficar juntos. É por causa dessa criança aí que nós não podemos ficar juntos. Salva não, deixa morrer. A mãe, então, deixa de ir, convencida que foi pelo amante a não ir. Só que nesse momento, chegando na piscina um vizinho, ele ouve aquele diálogo macabro. E ele olha para ela e diz: a senhora tem certeza de que não vai salvar o seu filho? Aí ela diz: não vou. O vizinho então cai na piscina, salva a criança, tá ok? Cai na piscina, salva a criança. E eu pergunto, como fica a situação da mãe? Como fica a situação do amante? Vamos lá, queridos. Vamos perceber o seguinte. Se ela é mãe daquela criança, ela é garantidora daquela criança. Ela tem dever legal de agir, mas não é um dever legal de agir como, por exemplo, tinha o vizinho, não. O dever dela de agir é um dever especial. É um dever de agir para impedir quaisquer resultados lesivos com relação àquela criança. Então, ela, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, ela é garantidora daquela criança. Ela tinha o dever de agir para impedir o resultado. Ela podia agir e, portanto, tinha o dever de agir para impedir o resultado nos termos da lei do artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Isso, minha linda Rafa, é isso aí. Veja você o seguinte. Ela, entretanto, quando ela diz que ela não vai agir, fica clara a sua intenção de não atuar, fica claro que ela não atuaria. E, nesse sentido, só aconteceu o resultado porque o vizinho foi lá e salvou a criança. Olhem só, gente, o que nós temos com relação àquela mãe é uma tentativa de homicídio. Fica muito claro que ela deu início à execução do crime de homicídio comissivo por omissão. Porque se nós abrirmos a doutrina, nós vamos ver que, como os crimes comissivos por omissão, também chamados homicídios impróprios, têm a possibilidade de tentativa, é sempre necessário que nós fixemos qual é o início da execução. E não tenha dúvida, quando o agente deixa clara a sua não intenção de, embora podendo, ele deixa clara a sua não intenção de agir para impedir o resultado, nós ali podemos vislumbrar o início da execução. Então, ela deu início à execução de um crime que cujo resultado somente não sobreveio por razão alheia à vontade. Frise-se também que estava clara a intenção dela de não ir salvar para que a criança morresse. Olha o diálogo macabro entre ela e o amante. Muito bem. Então, qual é o crime dela? Crime de homicídio, não é? Um homicídio doloso. Escute, qualificado, que a criança morreria afogada, tá ok? Então, homicídio doloso qualificado, tentado, certo? Então, é o 121, e não, sem contar a motivação, desse crime, tá certo? Me parece um motivo mais do que torpe, porque vejam vocês, ela é tentativa de homicídio, não é homicídio consumado, é tentativa de homicídio. Olha só, e o motivo é mais do que torpe, certo? Ela responde, então, pelo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 3, qualificado pela motivação e pelo meio da execução. Calma que eu não cheguei no amante. Só que para você achar a tipificação no artigo 121, parágrafo 2º, 1 e 3, combinado com 14.2, não é isso? E 13, parágrafo 2º, a linha A. Isso é para mãe. Você, para achar a tipificação para mãe,
tem que combinar o 121 com o 13, parágrafo 2º, a linha A, e 14.2, tá certo? Porque ela só pode responder por tentativa de homicídio porque ela era garantidora. Se fosse omissivo próprio, ela não poderia. E por isso que você tem que colocar o 14.2 e o 13, aliás, você tem que colocar o 13, parágrafo 2º. E como o resultado não sobreveio por razão alheia à vontade dela, você tem que colocar o 14.2. Quer dizer, o resultado não sobreveio porque um terceiro se lançou na água e salvou aquela criança, certo? O problema é a responsabilização do agente. Amores do meu coração, o amante, ele é partícipe do crime daquela mulher. Ele é amante porque ele dissuadiu. Ele dissuadiu. Existe participação. Ele é partícipe, claro que ele é partícipe. Ele é partícipe do crime dela. Olha só, você pode participar de um crime omissivo? Pode. Como é que você participa de um crime omissivo? Dissuadindo, convencendo, levando aquele que poderia agir a não atuar ou instigando aquele que poderia agir para que não atue. Então, isso é dissuasão. Ele não pode ter domínio do fato. Ele é partícipe não tem domínio de fato. Tá bom? Então, ele tem, olha só, no caso, veja só, com relação ao homicídio, ele é partícipe dela, que aí entrou uma ligação, desculpem. Mas você poderia me perguntar, mas Claudinha, como é que ele pode ser partícipe do crime dela se ele não é garantidor? Como é que ele pode responder pelo mesmo crime dela na qualidade de partícipe se ele não é garantidor? Eu te explico. Queridos, a condição dela de garantidora é elementar do crime comissivo por omissão. Se a condição dela de garantidora é elementar do crime comissivo por omissão, porque se ela não fosse garantidora, ela não poderia responder por um crime comissivo por omissão, o que vai acontecer? Essa condição dela, essa elementar, ela se comunica, ainda que subjetiva, nos termos do artigo 30 do Código Penal, ela se comunica aos demais concorrentes. Quer dizer, ele, ao colaborar para o crime dela, sabendo que ela é mãe daquela criança, a condição de garantidora dela se comunica a ele. Artigo 30 do Código Penal, como muito bem disse ali a Débora. Tá ok? Isso aí não é hipótese de coautoria. Ele não pode ser autor desse crime, porque o fundamento da autoria nos crimes nos crimes omissivos é a violação do dever de agir, certo? E no caso aqui ele colaborou para um crime comissivo por omissão. Tá bom? Como? Instigando a mãe, dissuadindo a mãe para que a mãe não atuasse. Ele não poderia jamais ser autor daquele crime comissivo por omissão. Ele não é garantidor, certo? Ele não é. E outra coisa, deixe-me falar uma coisa para vocês. Lembrem-se ainda que... Então ele é partícipe, tá bom? Ele é partícipe. Lembrem-se ainda que alguém perguntou, vamos imaginar agora que se fossem a mãe e o pai. 2 garantidores, certo? 2 garantidores que nada realizassem, combinando não realizar. Eu quero lembrá-los que a doutrina brasileira majoritária, falei majoritária, não é uníssona, lembra que não cabe coautoria em crimes omissivos, porque cada um que se omite é autor do seu próprio crime. Tá certo? Então, se fossem, por exemplo, o pai e a mãe, eles não seriam coautores do crime comissivo por omissão. Segundo doutrina amplamente majoritária, eles seriam, cada um deles, autor do seu próprio crime comissivo por omissão. Tá certo, meus amores? Então, a história é essa. A história que, nesse caso, como cara que dissuade, como cara que instiga a mãe a não atuar, é o amante, ele mesmo não sendo garantidor,
vai responder pelo crime do garantidor, porque ser garantidor é elementar do crime comissivo por omissão e se comunica a ele nos termos do artigo 30 do Código Penal, mesmo sendo subjetivo. Tá bom, pretinhos do meu coração? Então, essa era a nossa história de hoje, mas eu quero que, se fosse pai e mãe, cada um responderia como autor do seu próprio crime de homicídio tentado, comissivo por omissão. Perfeito. Tá certo? Então eu agora quero combinar uma coisa com vocês. Quero combinar uma coisinha com vocês. Eu quero ainda fazer hoje, daqui a pouquinho, uma outra pergunta. Então vocês vão escutar aí essa pergunta e vamos fazer, porque é um tema super bacana. Ainda também sobre participação e omissão. Tá bom? Essa história vai ser uma história que é mais ou menos assim. Eu vou colocar lá no meu Instagram agora, para quem não conseguir pegar, para que pegue no Instagram, pra gente voltar. Tá joia? Muito bem. A história vai ser o seguinte. Eu vou te falar de uma pessoa que trabalhava na casa da Ana. A Ana tinha uma filha e a Ana era casada com um homem que, claro que pode me seguir com todo prazer, meu amor. A Ana morava numa casa com o seu companheiro e com a filha, que não era filha desse companheiro, tá certo? E havia uma empregada na casa. A empregada entrou no quarto da garota, da filha da Ana, e foi direto para o banheiro da suíte. Chegou lá no banheiro da suíte, ficou limpando lá, só que quando ela sai do banheiro da suíte, ela se depara com a seguinte cena, gente. Sabe qual foi a cena? O marido da Ana, obrigada, Nanda. O marido da Ana estava matando por asfixia a filha da Ana, com um travesseiro no rosto da menina. E do lado de fora, a Ana batia desesperada na porta e dizia assim: abra a porta, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai se arrepender, não faça isso com a minha filha, não faça isso com a minha filha, não faça isso com a minha filha. E ela depois lembrou, nessa hora, ela lembrou que estava dentro do quarto, que poderia estar também naquele quarto, a empregada. E ela então começa a gritar pelo nome da empregada: fulana, abre a porta, fulana, abre a porta, fulana, abre a porta. E a fulana não abre a porta. A fulana não abre a porta. Por que a fulana não abre a porta? Ela poderia, tá? Abrir a porta. Afinal de contas, se o cara tava matando a garota com um travesseiro no rosto da garota. Se ela quisesse, ela poderia correr e abrir a porta. E ela não foi abrir a porta. Peraí, João, peraí. Ela não foi abrir a porta. Que nem eu não vou abrir a porta agora pro João. Peraí, João. Aí o que aconteceu? Aí, tá. Abençoe. Deus abençoe, meu príncipe. Eu ia lá falar com você. Uma figura esse João, né? Abre a porta, João. Então, olha só. Aí, pelo amor de Deus, esse é o Flamengo hoje. Deixa eu acabar aqui a questão, hein? Olha só. Aí, ela poderia ter ido abrir a porta, tal empregada. Mas aí a empregada fala assim, sabe o que a empregada pensa? Eu não vou abrir a porta nenhuma. Não gosto dessa mulher, quero mais que a filha dela morra. Entenderam? E ela não abre a porta. E com isso, o cara vai lá e mata, e consegue matar a filha dela, da Ana, da dona da casa. Então, eu quero saber como é que fica essa situação. Eu quero saber porque crime respondem aliás, porque crime responde a empregada, certo? Aqui é a empregada. Ela se omite, ela podia abrir a porta para salvarem a menina, ela se omite, mas ela se omite aderindo ao plano criminoso daquele homem, do marido da Ana, tá certo? Que não era pai da garota. Joinha? Então, gente, ainda hoje eu volto fazendo essa live, e olha aqui, ó, eu volto fazendo essa live, mas eu quero uma live estritamente técnica. Olha, vou voltar ainda hoje. Vou só colocar os meninos para dormir.
uma live estritamente técnica com a posição de todos os autores que eu pude pesquisar aqui a respeito de como ficaria essa situação. Porque aqui vai ter controvérsia, mas vai ter coisa que é majoritária. Vai haver controvérsia, mas vai haver uma posição amplamente majoritária. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Quero que as lives agora sejam assim. Técnicas, 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 tá bom? Olhem, e não esqueçam, daqui a pouco eu volto, tá certo? A qualquer momento, eu volto a meia hora no máximo. E também quero lembrar, amanhã, chamar a galera, pra galera fazer o quê amanhã? Correção da prova de Goiás, tá bom? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Dalmo, um beijo pra você, meu amigo, que eu vi que o Saber Mais Direito entrou aí também. Vamos seguir o Saber Mais. Um beijo no seu coração. Fiquem com o nosso Senhor e até daqui a pouquinho. Chama a galera pra assistir aí. Chama a galera pra assistir aí. Tchau.